muito legal chegar aqui, né, e dizer para você que me acompanha aqui no YouTube, na ESPN, no UOL, né, nos espaços na Gazeta do Povo, no Estadão, nos espaços onde atuo profissionalmente. Eu avisei. É meio chato ter que falar assim, fica um negócio meio cabotino, né? Mas como fugir disso, né? Como fugir disso? Especialmente depois de levar várias porradas, ser xingado por torcedores do Flamengo, especialmente depois de domingo, né? Porque critiquei a atuação contra o Vasco, mostrei os defeitos que o time vinha apresentando e voltou a mostrar contra a equipe vascaína e alertei. O Flamengo não pode perder para a LDU e esse futebol que vem jogando é um perigo. Não vai ganhar nada se não melhorar o nível do seu futebol. Não vai ganhar títulos importantes jogando essa bolinha que vem jogando. O Flamengo é um time que vem mal há muito tempo. E o responsável maior por isso é o Abel Braga, técnico que faz um trabalho ruim. Você não gosta do Abel, Mauro? Eu gosto do Abel, acho ele um cara legal, gente boa, honesto, correto, já foi um bom treinador, já obteve títulos importantes, foi um bom zagueiro, viu o Abel jogar várias vezes, acompanhei toda a sua carreira como torcedor e depois até como jornalista, já na parte final da carreira dele. Mas ele não é hoje um bom técnico, ele é um desses técnicos, gente, que já passou a fase dele. Os conceitos, as ideias já estão no passado. Essa história do paizão, o gestor de grupo, os jogadores gostam dele. O jogador pode gostar do cara, mas o cara não tem a capacidade de montar um time competitivo. O futebol muda demais. O futebol ele está sempre se transformando e o nível de exigência acaba sendo maior. Se você puxar pela memória, não vou nem citar nomes, tá? Para não parecer provocação, mas você vai encontrar pelo menos uma mão cheia de treinadores que já foram campeões de Brasileirão e outros torneios importantes, Libertadores e tal, e que hoje não estão no mercado, porque passou o tempo deles. Para alguns passa mais rápido, para outros demora mais, é assim em todas as áreas. Na minha área também é assim, vai chegar um momento que eu não vou estar mais aqui falando com vocês, não vou estar mais na televisão, em lugar nenhum, porque vai passar meu tempo, nós jovens jornalistas vão ocupar o espaço, como hoje eu estou aqui e antes eram outros trabalhando na televisão, no rádio e nos jornais. É o ciclo natural da vida. E no caso do Abel, o que ocorre? Ele não consegue montar uma boa equipe. Já no Fluminense, o trabalho dele não foi bom. Aí diziam que ele tirou leite de pedra e tal, nada disso, não ganhou nada, não fez uma grande campanha. E o elenco do Fluminense não era o elenco atual, que é muito inferior tecnicamente. A situação do clube, a situação financeira, hoje é pior também do que era quando o Abel estava em 2017, por exemplo. Então o Abel não conseguiu montar o time do Flamengo. Pelo contrário, como eu venho dizendo, desde o começo do ano, o time regrediu. Algumas boas características, algumas qualidades que ele tinha com o Barbieri e com o Dorival Júnior, elas se perderam, né? O time já não tem mais o mesmo toque de bola, o time já não consegue mais jogar como antes, jogava com uma linha de 4 à frente de um volante, que era o Coelar, no 4-1-4-1, sendo competitivo. E as experiências que ele tem feito são ruins. O Bruno Henrique, gente, como centroavante, é uma invenção. Mas ele faz gols. Ele não está fazendo gols como centroavante, ele está fazendo gols como esse que fez contra a LDU, como um jogador de lado de campo, um ponta, né, um atacante que circula pelos flancos e que fecha no sentido da área, na diagonal, né, como se diz, para finalizar. Ele sai da esquerda buscando o meio, vem um bom cruzamento do Pará, com muita liberdade, aproveitou muito bem, teve méritos do Pará, e colocou na cabeça dele. Foi assim que ele fez o gol que abriu o placar. E o Flamengo já vinha sofrendo alguns ataques perigosos da equipe equatoriana. Depois, ainda no primeiro tempo, a LDU perdeu o gol com o jogador sozinho na marca do pênalti, finalizou várias vezes, empatou num último lance do primeiro tempo, e uma falha absurda de defesa. E no segundo tempo, pressionou demais. Lógico que a altitude também pesa, mas não foi só por isso. O Flamengo não está bem preparado, o Flamengo não vem jogando bem. O Flamengo toma gol em quase todos os jogos, até contra os pequenos, no Campeonato Carioca, português, americano, tomou gols. Na Libertadores, só fez uma boa partida, que foi contra a LDU no Rio de Janeiro. Não jogou bem contra o San José, embora tenha vencido lá em Oruro, na altitude. Não jogou bem contra o Peñarol, quando perdeu, né? Não jogou bem essa partida, né, na qual foi derrotado. E no 6-1 contra o San José também não foi um bom jogo. Foi 6-1. Gente, teve um jogador expulso com 5 minutos, o time equatoriano, boliviano, quando já perdia por 1-0. O Flamengo fez 1-0 com 3 minutos. Os caras empataram o jogo, depois ingenuamente se lançaram ao ataque no escanteio e deixaram um homem na marcação no próprio campo. O Flamengo teve um contra-ataque, saiu o segundo gol com Everton Ribeiro, e ainda assim quase empataram no final do primeiro tempo. O Diego Alves fez uma difícil defesa. Na segunda etapa, já o time com um a menos o tempo todo pregado, a qualidade individual dos jogadores do Flamengo falou mais alto e os gols foram saindo. 2, 3, 4, 5, 6, foi embora.
Mas não foi uma boa atuação se você observar com o mínimo de rigor. Não é para olhar só para o placar. Veja como a coisa aconteceu. E os defeitos vão se apresentando ali, especialmente defeitos defensivos. Do meio para frente, o time não tem jogo coletivo. O Abel não consegue fazer o time ter jogo coletivo. Mas as virtudes técnicas, a habilidade dos jogadores acaba falando mais alto. Tem gente reclamando do Arrascaeta. É óbvio que ele jogou mal. Mas, cara, o Arrascaeta é um jogador que, como a maioria deles, vai depender fundamentalmente de um conjunto minimamente organizado. Poucos atletas conseguem se destacar mesmo em um conjunto ruim. O Bruno Henrique tem se destacado com gols, mas o jogo não está fluindo tanto. Não está fluindo tanto. Ele não tem feito tantas grandes jogadas, mas tem feito gols, aparece ali e tem mérito. Mas é um cara se destacando entre vários outros jogadores, bons jogadores. O Flamengo tem carências em algumas posições, né? Como a zaga precisa de mais um jogador, lateral direita é urgente, né? O Rafinha deve estar chegando aí justamente para tentar solucionar esse problema. Mas é impossível aceitar que um técnico não consiga dar uma organização, um time com jogadores com os quais ele pode contar no Flamengo. E é detalhe também importante, um detalhe importante que eu já venho chamando a atenção há um tempo, observe que assim, saiu o Paquetá, chegou a Arrascaeta. Você tem uma troca de um jogador de um bom nível para outro de um bom nível. Seleção brasileira, seleção uruguaia. Arrascaeta um pouco mais velho que o Paquetá, né? Uns 2 anos aproximadamente. Mas saiu o Jovânio, entrou o Bruno Henrique. Chegou o Vitinho no final do ano passado e foi embora o Marlos Moreno. Saiu o Henrique Dourado, chegou o Gabigol. Opa, melhorou muito, hein? O nível dos jogadores que a diretoria atual contratou, elevou. E o Vitinho, que veio na passada, elevou o padrão. Agora observe, Vitinho não está jogando tão bem como pode. Arrascaeta não está jogando tão bem como pode. Por que será? Por que será? O Gabigol também não está jogando tão bem como pode. Por que será? Porque o time não tem um mecanismo de funcionamento como time, como jogo coletivo. Futebol é coletivo. O trabalho do Abel é ruim. Esse é um ponto muito claro, é uma mera constatação. Eu venho alertando para isso, não é de hoje. Quem não quis acreditar, hoje está com enxaqueca. Né? Está com enxaqueca. O Abel talvez esteja com enxaqueca também, porque é uma dor de cabeça para ele tentar montar esse time e ver que ele não consegue. O que fazer? Bem, o que fazer? Esse é o problema da direção do Flamengo. E aí estão também os responsáveis por isso. Não todos os dirigentes. Porque o Abel Braga, como eu falei no Linha de Passe da ESPN Brasil, após o jogo entre LDU e Flamengo nessa quarta-feira, vitória do time equatoriano de virada 2-1, ele não era unanimidade entre os que definem o futebol do Flamengo, que tem lá o conselho, né, alguns dirigentes, não é só o Marcos Braz como vice de futebol e o presidente, tem mais gente ali que opina, que participa, que decide e que tem poder de decisão mesmo. E alguns dirigentes não eram tão simpáticos ao Abel. Sampaoli era o nome mais desejado, havia a intenção de tentar uma proposta pelo Galhardo, Guilherme Barros Esqueloto, que era o técnico do Boca, era um outro técnico que interessava, e uma outra corrente, digamos assim, queria o Abel Braga, e essa corrente ganhou a queda de braço, e o Abel foi contratado nesse cenário, nessas circunstâncias. É evidente que no momento que o Abel não demonstra capacidade para organizar o time, quem o contratou fica numa situação um pouco desconfortável e dificilmente vai aceitar ou admitir que errou rapidamente. Vai ficar ali, né, pensando, e agora? E aqueles que não queriam na sua contratação, preferiam outros profissionais, devem estar pensando, faz o que agora? Né? Qual é a decisão? Bem, esse é um problema deles. Esse não é um problema seu, não é meu, é um problema deles. Mas é um problema criado por eles. E também reforçado pelo torcedor que passa pano. Torcedor do Flamengo, minimamente inteligente, precisa aprender o seguinte. Primeiro ponto, tá? Vibre com as vitórias. Mesmo quando elas forem injustas e tal, o time não jogou bem, vibre com as vitórias. Passou aquela vibração, aquela euforia, lembre como foi o jogo, reveja se for preciso, os melhores momentos, olha a estatística. Né? Eu falei, inclusive, no final de semana, o Vasco finalizou 18 vezes contra o Flamengo, 18 vezes contra o Flamengo. O Vasco com vários problemas, em pandarecos, o técnico para ser demitido, como foi demitido no vestiário após o jogo na final do Campeonato Carioca. Por que isso? O Flamengo tirou o pé e tal. Não, porque o Flamengo permite aos seus adversários várias finalizações, porque não é um time organizado defensivamente. E o Vasco se lançou e conseguiu fazer várias finalizações. Não fez gol por incompetência e por boas defesas do goleiro e por uma ótima atuação do René num determinado lance em que ele faz um desarme depois de uma falha do Rodrigo Caio. Né? O Diego Alves fez boas defesas. No segundo tempo pegou uma do Max, que o Max se antecipou, o Rodrigo Caio também,
Ele fez um defesaço, defendeu bolas difíceis no primeiro tempo também. Ou seja, se o Vasco, com todos os problemas que tem, consegue finalizar 18 vezes, lá na altitude, foram quase 30 remates do São José. Ah, mas tem altitude, mas 30 remates, gente. O time não consegue trocar a bola, passe, ficar com a bola, cadenciar o jogo, porque não é treinado para isso. E o Abel não quer mais isso. Ele disse isso já, que é o time mais rápido, que é o time que não tem tanta posse de bola. Enfim, ele acabou destruindo o que ele encontrou de bom de uma equipe que tinha problemas. A gente falava do modo banana, que é o que? A indolência coletiva do time. Ah, banana como? Banana, vai no dicionário. Banana, indolente, preguiçoso. O Flamengo era assim muitas vezes. Não tem sido mais. Isso é um mérito do técnico Abel Braga. O time luta, mas é desorganizado, perdeu a organização. O Flamengo foi vice-campeão brasileiro, gente. Foi semifinalista da Copa do Brasil. A temporada passada não foi só um desastre. Ela foi desastrosa em momentos decisivos. Por isso não ganhou mais nada. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, jogos que tinha que vencer. Perdeu para o Cruzeiro na Libertadores do Maracanã. Não conseguiu derrotar o Corinthians e perdeu em São Paulo. Aí na Copa do Brasil, o Cruzeiro na Libertadores. E quando tinha que derrotar o Palmeiras para dar o sprint final e ser campeão brasileiro, não foi capaz de derrotar o time paulista jogando no Rio de Janeiro. E o Palmeiras foi campeão. Então esses jogos decisivos, entre alguns outros, definiram, selaram o destino do Flamengo em 2018. No entanto, o time foi vice-campeão brasileiro, o time teve bons momentos. Não era terra arrasada. O Dorival deu uma melhorada até do time do Maurício Barbieri. E o Abel Braga, ele jogou tudo fora, resolveu fazer tudo do zero, da maneira dele. Então o Flamengo regrediu. É uma situação bem difícil, bem complicada. E se você não entendeu, o cenário da Libertadores é o seguinte: o Flamengo joga contra o Peñarol na última rodada. O empate classifica o Flamengo. Mas o empate só servirá para o Peñarol caso a LDU em Quito, jogando contra o eliminado São José. São José não tem chance nem de chegar na Sul-Americana em terceiro, teria que fazer uma goleada no adversário, na casa do adversário, que é o time equatoriano. Então, é um time que já chega com os 4 pneus arriados. A não ser, o empate só vai servir para o Peñarol se o São José resistir à LDU e não perder para a LDU por um placar superior a 2 gols. Então, se o jogo terminar 1-0 para a LDU, 2-1, o empate serve para o Peñarol. Para o Flamengo serve de qualquer forma, tá? Porque o Flamengo tem saldo de gols melhor do que o do time uruguaio. Mas para ter um jogo de compadres ali, o Flamengo e o Peñarol se abraçarem com o empate, teria que o São José não ser derrotado por 3, 4-0 e daí para cima pela equipe da LDU. E é muito provável que a LDU consiga fazer um placar diante dessa equipe boliviana, fora de casa, já totalmente alijada da disputa. E aí isso vai colocar uma situação assim: o Flamengo pelo empate, o Peñarol jogando pela vitória. Exatamente como ficou Flamengo e São Lourenço em 2017, com a vitória do Atlético Paranaense no jogo simultâneo no Chile contra a Universidade Católica. Naquele momento, o São Lourenço precisava vencer o jogo, o Flamengo jogava pelo empate. O São Lourenço virou o jogo, que perdia por 1-0 com aquele gol do Rodinei logo no comecinho da partida. Aliás, o Flamengo tomou virada da LDU, em 2017 tomou virada do São Lourenço. Pois é. Mas o Flamengo na Libertadores é um desastre, mas continua cometendo erros com seus dirigentes, com seus treinadores, no caso, essa falha clamorosa, e o torcedor tem que desenvolver um espírito mais crítico, se ele quiser de fato ajudar o clube. Não significa não comemorar, mas começar a entender melhor o que está acontecendo dentro do campo de futebol. E aí você vê, né, muita gente, a essa altura, com uma tremenda enxaqueca. Pois é, rubro-negros com enxaqueca. Mas eu avisei. Saudações.